essa pessoa linda que está do seu lado, diga assim para ela, olhe para ela e diga assim, ó, nós precisamos viver a vontade de Deus. Você está disposto a viver a vontade de Deus? Muitas das vezes a vontade de Deus vai estar conflitante com a nossa vontade. Mas nós precisamos compreender que a vontade de Deus sempre é a melhor para a nossa vida. E você está aqui esta noite, porque é a vontade de Deus que você pudesse estar aqui esta noite. Mas para além disso, foi a sua vontade também de estar aqui esta noite. E eu tenho certeza que Deus vai continuar a falar ao seu coração esta noite. Porque aonde está 2 ou 3 reunidos na presença do Senhor, ali Ele está. E aonde Ele está, a mudança de vida. Aonde Ele está, acontece milagres. Aonde Ele está, a transformação e libertação. E esta noite o Senhor já começou a operar todas essas coisas aqui neste lugar. Portanto, você que adentrou doente, eu creio que Ele pode te curar. Talvez você que tem um parente cativo, eu creio que Ele pode libertar. Talvez você que adentrou sem esperança, Ele é a esperança para a sua vida. Talvez você que está com o coração enlutado, como está a família do nosso irmão Alessandro, Ele é o consolo para a vida daqueles que precisam de consolo. Ele é o Senhor e tem o domínio de todas as coisas. Portanto, que nós possamos continuar pedindo a Ele, que Ele possa estar fazendo a sua vontade em nossas vidas. Como diz o tema do mês, vivendo a vontade de Deus. Pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal. O plano de Deus para a sua vida é um plano de paz. Deus não quer o mal para a sua vida. Deus não quer o mal para esta geração. Pelo contrário, Deus quer paz para esta geração. Por isso eu quero, nesta noite ainda, por um breve segundo, convidar você a ficar de pé e nós iremos fazer uma oração. Ontem a juventude ela estava reunida em uma das nossas congregações ali na Filipenses. E aí eu quero convidar todos os jovens, você que tem entre 18 a 35 anos, você está na faixa etária da juventude, e você possa se envolver com essa juventude. E ontem os meus filhos, por exemplo, pastor Pereira, chegou Igor em casa quase 11 da noite, e eu disse: Igor, você estava onde? Terminou o culto e nós ficamos lá na igreja, conversando, tomando café, nós estávamos lá batendo papo, e os jovens estavam lá nessa interação de unidade para a glória do Senhor. E nós iremos estar orando. Eu não vou orar sozinho, você vai orar também aí, para que Deus possa estar levantando uma geração de jovens vivendo a vontade de Deus para a glória do Senhor. Quero convidar a nossa querida Ilka, vem cá, e você vai fazer esta oração juntamente com a igreja em nome de Jesus. Abaixa a sua cabeça e vamos orar por todos os jovens da nossa igreja, das congregações e da nossa comunidade, pedindo para Deus, em nome de Jesus, interferir na vida desses jovens, e nós como igreja do Senhor possamos ser resposta nesta geração para toda a juventude, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja em cada coração, amém. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque tu és bom, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e sempre será. Não há outro Deus como o nosso Deus, e não há outra coisa a fazer a não ser se render diante do Senhor, diante de quem tu és. Mas também, Senhor, ainda queremos, Senhor, te agradecer também pela vida, Senhor,
da juventude das nossas igrejas, meu Senhor. Pai, que o Senhor continue abençoando a cada jovem, que o Senhor continue derramando a tua unção, a tua força. Pai, que o Senhor dê para eles, meu Senhor, estratégias para continuar, Senhor, sendo santos, assim como o Senhor é santo. Pai, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, capacitar cada líder, Senhor, os líderes, Senhor, de cada congregação, de cada igreja, que o Senhor possa capacitar, que o Senhor possa habilitá-los, meu Senhor, que o Senhor dê a eles forças, graças. Pai, que o Senhor continue renovando a visão e a missão, os planos, aqueles planos que o Senhor tem a respeito da juventude, não são planos de mal, não são planos de ver os nossos jovens, meu Senhor, se enveredarem no mundo das drogas, da prostituição, não, são planos, são pensamentos de paz, para dar a nós que somos os seus pais, o fim que esperamos. Por isso, cumpre os teus planos na vida de cada um deles. Dá aos seus líderes as estratégias necessárias. Habilita eles, meu Senhor. Oh, Pai, toma, Senhor, os lares, Senhor, dos líderes, a família, que as esposas possam estar imbuídas nesta missão, porque quando o Senhor chama, não é só um, o Senhor chama o outro, ou vice-versa. Se for a mulher que for a líder, que o Senhor possa estar também habilitando o seu esposo para estar ao lado, ajudando. Oh, Pai, faz isso em nome de Jesus. Oh, Pai, que o Senhor cumpra os teus propósitos na vida de cada jovem da nossa igreja, porque eles, meu Senhor, serão que vão dar, Senhor, continuidade a esta missão. Por isso o Evangelho precisa continuar sendo nutrido no coração desses jovens, e que dessa juventude, meu Senhor, possa se levantar grandes pastores, líderes, meu Senhor, missionários, missionárias, homens e mulheres de Deus, cheios da unção, capacitados, meu Senhor, pelo Senhor. Cumpre, meu Senhor, a tua vontade, e desde já eu repreendo e anulo todo o plano de Satanás para tragar esta vida, para impedir com que os planos e os propósitos de Deus se cumpram nesta vida. Eu repreendo agora, anulo agora, pelo poder do nome de Jesus e o poder que foi dado à igreja. Nós repreendemos e anulamos e declaramos que estes jovens irão viver os planos que Deus projetou para a vida deles. Obrigado, meu Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem se assentar, enquanto eu convido nosso pastor Pereira, nosso pastor emérito. Ele vai ministrar esta noite aos nossos corações. Quero pedir aos irmãos que estejam orando, que nós temos alguns projetos de reforma, inclusive aqui do templo, e nessa reforma passa pela nossa qualidade da nossa acústica. E esta semana está vindo uma empresa aqui para ver essa questão da acústica, e eu quero pedir oração aos irmãos. Pastor, por que oração? Porque nós iremos precisar de recursos para poder realizar essas obras, e o Senhor irá enviar os recursos para a glória do Senhor. Amém, queridos? Então, quero pedir aos irmãos que estejam orando por essa etapa da nossa igreja também, e pelo desenvolvimento de tantas outras coisas que nós temos vivido nesse tempo para a glória do Senhor. Pastor Pereira, Pai de amor, Pai de bondade, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem nos ajudado, porque o Senhor é aquele que dirige as nossas vidas. Nós te pedimos nesta hora que o Senhor, mais uma vez, use o Teu Filho esta noite, para ministrar aos nossos corações. Tudo aquilo que o Senhor já falou ao seu coração, o faz lembrar nesta hora, ó Deus, e que ele possa ser instrumento do Senhor, e o teu nome possa ser mais uma vez glorificado. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus, e para a glória de Jesus.
Meus amados irmãos, a paz do Senhor, amém? Mais uma vez estamos juntos para adorarmos, para bendizermos e exaltarmos o nome do Senhor. E hoje aqui nesse culto, houve um momento que alguém ministrou meu coração. Quantos vieram com desejo de viver a vontade de Deus? Eu sou um deles. Dias passados eu não pude estar cumprindo assim o momento que me foi prometido para ministrar a palavra do Senhor, devido a essa virose que tem nos atingido. E hoje, à tarde, depois que voltei do sepultamento, fui atingido por muito espirro, muita tosse, mas a vontade de estar aqui hoje, de fazer a vontade de Deus, é muito grande. E eu quero compartilhar com os irmãos essa minha vontade, e a vontade dos irmãos, e eu quero que Deus fale ao meu coração, como já tem falado hoje, e fale ao coração desta igreja, como já tem falado através dos ministros que aqui passaram. Meus irmãos, nós somos convidados por Deus, dirigido pelo Espírito Santo, pelo ministro de Deus aqui neste lugar, a vivermos a vontade de Deus nesse tempo. E o texto escolhido é um texto que nós já o conhecemos, pois eu bem sei os planos que eu tenho projetado para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro, uma esperança. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o coração. Espírito Santo, nós convidamos o Senhor mais uma vez a nos ensinar, a nos encorajar, a nos encher, a nos batizar com os frutos necessários, com os dons necessários para este tempo, para que nós, como igreja aqui neste lugar, possamos, ó Deus, entender a boa vontade do Senhor e nos colocar na brecha e permitir que o Espírito Santo de Deus possa agir na nossa vida, de maneira que essa casa, essa igreja, seja uma igreja bem-aventurada, uma igreja que cumpra os seus propósitos aqui neste lugar. Essa é a vontade de todos nós, e por isso nós nos humilhamos e te pedimos nesta hora, nos ajuda a cumprir os teus propósitos em nome de Jesus. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, há mais de 2.700 anos atrás, antes de Deus ordenar Jeremias a escrever essa carta, Deus já havia falado através de Ezequiel, através de Jeremias, através de Amós, através de Abacuque, que chegou até a questionar Deus, pela dureza que Deus tinha tratado o seu povo. Porque Deus advertia Israel dizendo: vocês estão agindo de forma contrária à minha vontade, vocês não estão dando o testemunho necessário para que o meu nome seja estabelecido. Eu falei a Moisés, eu falei aos profetas, se vocês não andassem na minha presença, eu ia permitir que vocês fossem levados a cativos, fossem espalhados por toda a face da terra. Mas quando eu olho agora para o capítulo 29, aí eu vejo o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus sendo ministrada. Agora eles já estão lá no exílio. Estão no exílio por quê? Porque os profetas mentiram, porque os sacerdotes deixaram de cumprir as suas obrigações, deixaram de fazer aquilo que nele foram confiados por Deus naquela oportunidade.
E nós encontramos nesse mesmo texto, que eu quero destacar o versículo 7 do capítulo 29, e depois eu quero dar testemunho de alguém que fez a vontade de Deus, que procurou exercer essa vontade de Deus, e é algo que eu quero ministrar ao meu coração, quero ministrar ao seu coração. No versículo 7 diz assim: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, orai por ela ao Senhor, para que tereis paz. Eu vou ler de novo: procurai a paz. Deixa eu olhar dali: procurar a paz na cidade. Coloque aí de novo, por favor, versículo 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. E quando meditava, meus amados irmãos, eu pude ver e compreender que o que Deus estava dizendo: olha, aonde eu estou levando vocês, não vai ser por pouco tempo. Então procure se estabelecer ali. E vocês que estão indo, que eu permiti, porque naquela jornada não foi só aquelas pessoas que pecaram, que tinham uma prática de pecado. Entre eles estava Neemias, entre eles estava também Misael, Ananias, Azarias, entre eles estava também Daniel e muitos outros homens de Deus que ali foram. Mas o que foi que eles fizeram? Eles compreenderam os propósitos de Deus para o seu tempo. E o que eu quero dizer nesta noite a esta igreja: o nosso pastor, ele tem colocado o desejo de Deus, está fervendo no seu coração, está no meu. E eu gostaria que tivesse fervendo no seu. O desejo dele que em cada rua da nossa comunidade, aonde você está, você fosse um sacerdote ali, você fosse um profeta ali naquele lugar, e podendo-se tomar atitude perante ao Eterno e fazer tudo em conformidade com a vontade de Deus. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus. Coloque aí Neemias capítulo 1, porque é desse homem que eu quero tratar. Entre essas pessoas estava Neemias, e no final ele diz: eu era apenas pastor Naldo, o copeiro do rei. Não está dizendo aqui que era um profeta, que era uma pessoa de destaque. Está dizendo aqui que Neemias simplesmente era o copeiro do rei. Mas Neemias chamou a atenção de Deus no seu tempo. E o que eu quero dizer, para que você possa fazer a vontade de Deus, você tem que compreender o chamado de Deus e o propósito de Deus para o tempo que você está vivendo neste lugar. Ele foi levado cativo, estava servindo em terras estranhas, mas o texto diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Susa, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então eu lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham na província, estão cheios de grande miséria, de desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. O 4. Tendo eu ouvido estas coisas, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando ao Deus dos céus. Eu quero que, em primeiro lugar, aqueles que almejam ver a glória de Deus neste lugar, e que quer viver a vontade de Deus,
Eu lhe convido a você ter um coração rendido ao Senhor. Nós estamos vivendo um tempo, não sei se eu posso gravar, mas hoje mesmo, pastor Naldo, quando nós saímos de casa, algo inusitado acontece. Agora a gente não está aí. Rodrigo diz: pastor, se apresse, porque as pessoas que estão em nossa volta estão totalmente armadas. Nós estamos vivendo um tempo que a nossa comunidade está entrincheiradas. Estamos vivendo um tempo onde o Brasil, o mundo inteiro está passando por dificuldades tremendas. E nós estamos vivendo esse tempo, mas muitas vezes não temos nenhuma preocupação, nem mesmo dobramos os nossos joelhos, nem mesmo oramos ao Senhor, nem mesmo clamando ao Senhor. E nós podemos, sim, podemos tomar o exemplo de Neemias. O texto diz que quando ele recebeu aquele relato, que está no capítulo 29, quem já leu ele inteiro, Deus diz que a situação de Jerusalém, de Judá, seria de miséria, seria de destruição, porque ele havia abandonado o Senhor. Mas para onde Deus desterrou alguns daqueles que lhe serviam em Jerusalém, foram para Babilônia. Entre eles estava um destaque aqui, é o copeiro do rei, chamado Neemias, com o coração aquebrantado. Era um homem preocupado com o seu povo, era um homem preocupado com a sua nação, era um homem preocupado com Israel. E ele pergunta ao seu irmão: como é que está o meu povo? E o relato do povo que se encontrava em Jerusalém era de miséria, era de total abandono. E quem relata diz: os muros de Jerusalém estão caídos. Uma cidade sem muro naquele tempo era saqueada. Os historiadores dizem que quando eles plantavam alguma coisa, alguém vinha e roubavam. Mas aquele homem ali agora, ele entende que ele tem que buscar o Senhor. E nesse versículo 4, bote o 4 ali. Tendo ele ouvido estas palavras, ele se assentou e chorou. Mas ele chorou na presença do eterno Deus de Israel. Ele lamentou, mas lamentou na presença do Deus de Israel. E uma das coisas que eu gostaria de desafiá-los a mim mesmo, eu gosto de ministrar para mim mesmo: José Pereira, como está o seu altar de oração? Esses dias não está funcionando muito bem. Mas eu quero lhe dizer, pastor, eu já falei com a minha esposa, nós vamos restaurar o nosso altar de oração, nós vamos buscar ao Senhor. E eu quero convidar cada gestor, cada homem, cada mulher, cada chefe de família: vamos restaurar o altar que está quebrado e vamos invocar o nome do Senhor, porque Ele não muda. O mesmo Deus de Neemias, pastor Naldo, é o Deus desta igreja. E ele disse: eu vou invocar o Senhor dos exércitos dos anjos, eu vou orar a Ele, eu vou buscar a face dEle, e o socorro dEle virá. E ele não sabia, quando ele desceu, não sabia o que fazer e nem a provisão que teria que vir. Mas eu quero destacar que em outros momentos também, momentos de desespero, momentos que ninguém poderia fazer nada. Lembra de Jonas na barriga do peixe? Foi determinado a fazer algo e não cumpriu, não fez a vontade de Deus. Ainda por não fazer a vontade de Deus, que quando nós recebemos uma ordem divina e não cumprimos,
você é impedimento para a sua vida, é impedimento também para outras pessoas, é impedimento para a sua família. Jonas foi impedimento para todos aqueles que estavam naquele navio que partia para Tarsis. Mas ele abandonou Deus, mas Deus não abandona aqueles a quem ele chama. Quantos chamados de Deus tem aqui nesta noite? Quantos servos de Deus tem aqui nesta noite? Quantos homens e mulheres que querem ser ensinados pelo Espírito Santo estão aqui nesta noite? Essa palavra é para você. E ele foi jogado no mar, e Deus providenciou um grande peixe. E quando ele estava lá na barriga do grande peixe, ele invocou o nome do Senhor. Não me pergunte como foi que aconteceu o oxigênio, não me pergunte nada. O que eu creio é que a palavra de Deus diz que Deus ouviu a oração dele lá na barriga do grande peixe, e o grande peixe tornou de volta a Nínive, para que ele pudesse cumprir a vontade de Deus. Não fuja da vontade de Deus. Eu estou falando com você, eu estou falando comigo. Não fujam da vontade de Deus. Às vezes é o que a Vânia falou aqui. O meu entendimento é que Deus tem que fazer aquilo que eu quero, aquilo que é bom para mim, aquilo que é bom para a minha família. Eu vou lhe dizer, esse Neemias que eu estou falando aqui, por fazer a vontade de Deus, ele foi preso, ele foi colocado na guilhotina e ele foi morto. Isaías, por fazer a vontade de Deus, foi esquartejado, partido ao meio. Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado na cruz. O apóstolo Paulo foi imolado em Jerusalém. O Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas a igreja de hoje, ela quer fazer a vontade de Deus segundo a sua boa vontade. Eu quero dizer que o desafio desse tempo ainda será maior do que todos os tempos, porque Jesus Cristo está voltando e Ele quer encontrar uma igreja viva, e Ele vai encontrar e terá homens e mulheres de Deus que se levantarão como nos dias de Neemias. Eu orarei, ó Deus dos céus. Deus é especialista. Eu encontrei lá no livro de Êxodos, marquei, mas eu sou contador de história. Quando Abraão, ele não cumpriu o desígnio de Deus, ele mentiu dizendo que Sara era sua esposa. As coisas para eles, ou para ela, para ele, estava difícil. Mas quando Deus, Ele lhe chama, Ele lhe garante. Lá no fundo onde você está, Ele vai lhe buscar. Se você é chamado de Deus, se você é escolhido de Deus, se você é selado, eu estou lhe desafiando hoje a se levantar. Levanta e resplandece, porque é chegado a tua luz e o Espírito Santo quer te encher nesta noite. Levanta, 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 levanta. É tempo de se levantar diante do Eterno. É tempo de se colocar na brecha diante de Deus. Porque da mesma forma que ele fez lá com Abraão, tinha mentido. O rei queria até o matá-lo, mas Deus não permitiu. E quando nessa dificuldade toda, o rei pergunta: o que é que eu posso fazer? Só tem uma coisa a fazer. Você vai ter que se humilhar diante daquele que eu levantei. Eu levantei Abraão, se humilhe diante dele e peça uma oportunidade para que seu povo fosse sarado. A oração é tremenda. E diz que Abraão orou em favor de Melquisedeque, e eles foram curados. Mesmo errado com Deus, eu não estou mandando ninguém errar não. Se você for chamado, mesmo caído como você está, Deus está te levantando hoje, para que você possa realizar uma grande obra.
tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Pai dos céus. Versículo 5 disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças e as misericórdias com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Quantos querem fazer a vontade de Deus nesta noite? Dê um brado de glória a Deus. Eu quero pedir ao Espírito de Deus que possa me ajudar. Eu quero que você entenda quem é o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus prometeu que o Pai ordenaria, o Espírito Santo de Deus é aquele que quer que você se dobre como Neemias se dobrou. O Espírito Santo de Deus é aquele que quer que você não se coloque com a sua força, mas se coloque na força de Deus. O Espírito Santo de Deus quer que você viva, talvez, esta oração, ela coaduna com 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pode voltar para o mesmo lugar, que é o mesmo texto. Então ele entendeu, eu só tenho um jeito, é invocar o mesmo Deus que Moisés invocou, aleluia. Quando, com mais de 3 milhões de pessoas no desfiladeiro, monte de um lado, monte do outro, e o mar à sua frente, e o povo gritando, eu acho que talvez ele se lembre que Moisés, quando conversou com esse Deus, que ele diz que o nosso Deus, ele é grande, aleluia, ele é grande em poder, ele é temível, porque todos os reinos temem ao nosso Deus, ele guarda as alianças, ele é o nosso Deus. Então o Espírito Santo o encheu para que ele pudesse contemplar as maravilhas de Deus, e talvez essa fosse a maior. Para Moisés, Deus disse: o que é que você tem em tuas mãos? Tem uma vara, é com ela que esse povo vai passar. Na mente de Jeremias, eu não sei o que se passava neste momento, quando ele diz: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Jeremias chega a dizer que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de não sermos consumidos, ela se renova a cada manhã, as misericórdias do Senhor não acabam nunca, e é nessa fé que ele se coloca na brecha com o Senhor. Talvez ele se lembre, o Senhor fez uma aliança com Adão, fez uma com Abraão, fez uma com Moisés, está fazendo agora, eu tenho certeza que está fazendo aliança comigo. Eu quero que nesta noite o Espírito Santo possa visitar a sua alma, o seu coração, e que você possa entender que neste momento é o momento da história desta igreja e da sua vida, que você está sendo convocado pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, pelo outro desta igreja,
a chamar a atenção de Deus. No versículo 6, ele diz assim: Senhor dos exércitos, esteja, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, e de dia e de noite pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço com confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos transgredido. Pastor Naldo, não sobra ninguém. Se nós queremos viver um avivamento, a começar aqui no sacerdócio, a começar no ministério de música, a começar no corpo diaconal, na diretoria da igreja, do mais novo ao mais velho, que Deus possa envolver todos desta casa com o mesmo propósito e sentimento de Neemias, de ter entendimento que para Deus realizar os seus milagres, e eu ouvi nesta noite, que esta noite é noite de milagre aqui neste lugar, e eu não abro mão disso, pastor. O senhor vai orar, porque hoje é noite de milagre aqui. As pessoas doentes como eu, já estou me sentindo um outro, vão ser curados, porque quando a igreja ouve e que ela atende, não precisa nem fazer, é só precisa Deus ver o que está dentro de você hoje, o desejo que está de você servir hoje, porque Ele sabe do seu sentar. Eu sei dos pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Ele nos conhece e Ele sabe, porque eu estou ministrando ao seu coração nesta noite, porque eu estou chamando a atenção de todos que servem aqui neste lugar nesta noite, a mudar os seus comportamentos, eu mudar o meu comportamento, a minha casa, porque nós queremos viver os melhores dias, nós queremos ter um grande mover de Deus aqui. Não é somente, pastor, a restauração do som da casa, aqueles bancos que está no seu coração, o aniversário da igreja, aquelas bancadas bonitas, não é só isso não. Nós queremos ver uma igreja bonita, mas é uma igreja linda, bonita, que o nome do Senhor é glorificado. Você pode dar um braço, glória a Deus. É essa igreja, é uma igreja adornada por fora e linda por dentro. E quando esse homem orou, Deus dos céus ouviu a oração dele. Vai botando aí do 7 a seguir. Ouviu a oração dele. E ele ali ainda está no momento de confissão, no versículo 7. Temos procedido de todo comportamento contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem estatutos, nem juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, o teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei dentre todos os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, eu o cumprirei. Então, ainda que o vosso rejeitado esteja pela extremidade do céu, eu de lá juntarei e trarei para o lugar que eu tenho escolhido,
e ali farei habitar mais uma vez o meu nome. Aleluia. Eu encontro disposição na igreja aqui presente a pedir. Não quero voto não. Eu quero que você peça o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda nesse tempo eu proceder como Neemias. Me ajuda nesse tempo eu ter piedade lá daqueles que estão na minha rua traficando. Me ajuda para que eu tenha piedade daqueles que estão na minha rua vivendo desordeiramente. Tenha misericórdia de alguns da minha família que estão nas drogas. Vivemos aqui 31 dias de oração que o foco era a nossa família. Vamos continuar nessa jornada de busca ao Senhor. Porque quando nós compreendemos que o mesmo Deus dos nossos antepassados é o mesmo nosso Deus, se nós compreendermos, se nós nos convertermos a Ele, me lembro que lá em Jeremias, capítulo 3, eu acho que é o versículo 29 e 27, está escrito assim: põe a tua boca no pó, porque ainda há esperança. O próprio Jeremias também, 31:17, diz: a esperança para o teu futuro, diz o Senhor. A esperança para a sua casa, igreja, a esperança para a sua família, a esperança para todos nós, a esperança para a igreja, a esperança para Israel. E nesse momento a esperança foi dada a Neemias. E ainda o versículo 10 diz: esses, ainda que são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder, com sua grande e poderosa mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração que o teu servo e a dos teus servos que se agrada de temer o teu nome. Conceda que esteja bem sucedido hoje os teus servos, o teu servo, e dar-lhe mercê perante o homem. E ele diz: eu era apenas o copeiro do rei. A história narra que Neemias foi um dos exilados que orou ao eterno Deus de Israel. E o eterno Deus ouviu. E do mesmo que o levaram, ele recebe carta para voltar. O mesmo que despojaram Jerusalém, devolveu os despojos, deu dinheiro para ser reconstruídos os muros. Esse Deus, ele é tremendo. Ele faz existir aonde não existe. E esse copeiro do rei, agora, junto com Esdras, faz um mover de Deus em Jerusalém. Não somente os muros foram restaurados em tempo recorde, mas também naqueles dias narra a palavra de Deus que Neemias, como sacerdote, levou o povo a cantar, a adorar, a glorificar, a bendizer, a exaltar o nome do Senhor. Foi 8 dias de regozijo, de louvor ao Senhor. E a presença eterna do Deus de Israel, de maneira tremenda. Para viver a vontade de Deus, a primeira coisa que eu tenho que ter é o sentimento de Jesus. Bem-aventurados e misericordiosos
porque alcançarão misericórdia. Como é que está o meu povo? Ele está na miséria. Eu chorei. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados que compadecem, bem-aventurado que dá ouvido à voz de Deus, bem-aventurado aqueles que ouvem o Espírito Santo, bem-aventurado é aqueles que temem o Senhor. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Bem-aventurado e bem-sucedido é aquele que não faz nada pela força do seu braço, mas permite que o Eterno faça em seu lugar. Você só é o oráculo, você só é a mão que Deus vai usar, você só é o pé que Deus vai usar. Você tem que dar o passo, mas o passo Deus já deu por você. Você tem que estender as mãos, mas Deus já está com você. Deus vai estar com você. Deus vai estar com a igreja, aleluia. Deus vai estar com a igreja. Vivamos e queiramos a fazer a vontade de Deus, mesmo que ela seja totalmente contrária àquilo que você achou que seria. Mas se você faz a vontade de Deus, o Espírito Santo vai lhe encher de alegria. É o dom presente de quem está na presença do Eterno, é alegria, é gozo, é presença de Deus. E quando você tem alegria, tem gozo, quando você está na frente de alguém alegre, o corpo, vamos dizer assim, né? Não vou nem falar o corpo está comendo, a tribulação está por tudo quanto é lado, tudo está contrário, mas o seu sorriso está lindo, o seu sorriso está tranquilo. E eu me lembro de Ponhão Exu, diz que naquele momento, foi no nosso tempo, 50, 60 anos atrás, ele vai diante do governador da Coreia, mas diz que vai sorrindo, vai lindo. O Eterno me mandou aqui, e o Eterno manda lhe dizer, o Eterno, e as portas se abrem. As portas vão se abrir, pastor Nerinaldo Luiz. As portas vão se abrir, igreja. Deus está aqui. Este lugar, como diz o nosso pastor, será Jeová chamar. Deus está aqui neste lugar. Deus está aqui. Mas não é porque tem alguém especial. O especial aqui é o Pai. Aleluia. O especial é o Filho. O especial é o Espírito Santo. E o servo primeiro é você, pastor Nerinaldo, é o pastor Pereira. Os servos é aqueles que servem. O servo é aqueles que se humilham. O servo é aquele que vai continuar adorando. O servo é aquele que vai se comprometer a andar com Deus e a fazer a vontade de Deus e obedecer os mandamentos do Senhor e se render diante dele e dar glória a ele. Oh, grandioso Espírito Santo, só tenho uma coisa a te pedir, Senhor. Nos ajude a vencer a nós mesmos. Nos ajude a obedecer as tuas leis, os teus mandamentos. E nos ajuda. Porque nós precisamos e queremos viver a tua vontade. Me ensina a fazer a tua vontade. Ou nos ensina a fazer a tua vontade. Eu quero convidar o pastor desta igreja. E ele vai orar. Porque eu creio que esta noite, como falou aqui o pastor, é uma noite de milagre. E o primeiro milagre, pastor, vai se fazer dentro do servo dele que está ministrando nesta noite. Igreja, o pastor disse
ontem, foi hoje. Eu preciso das vossas orações. Mesmo que você tenha algo, porque não é fácil estar 25 anos em um lugar. E às vezes, na vontade de acertar, você pode errar. Pode entristecer o coração de alguém. Mas a vontade que eu tenho de acertar é tão grande, de terminar os meus dias de pé, que eu quero receber a oração nesta noite para a cura da minha alma, para a mudança de comportamento da minha vida. E se você quiser também, você vai se colocar de pé, ou você vem aqui à frente, se quiser vir todos, pode vir, porque o desejo nosso, fica de pé, igreja, o desejo nosso é que nesta noite Deus possa usar o seu ungido. Quantos quiserem vir aqui à frente, se não quiser vir também não venha, mas se quiserem vir, pode vir. Quantos quiserem vir aqui à frente, em nome de Jesus, o pastor vai orar por todos nós. Deus vai operar na nossa vida nesta noite, em nome de Jesus. Você que esta noite entende em Deus, quer sair do seu lugar e vir aqui à frente, esse é o seu tempo. Deus te chama. Deus quer trazer cura para a sua vida física, sentimental, espiritual. Ele é o Deus que não rejeita oração. Ele é o Deus que responde às nossas orações. Ele conhece um coração quebrantado. E Ele muda a história. Porque a sua palavra já o disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, buscar a minha face, se esse povo se humilhar, eu ouvirei dos céus, ouvirei a sua dor, ouvirei a sua angústia, irei interferir e mudar a sua sorte. Deus esta noite quer mudar a nossa sorte. O decreto de morte vai se tornar em vida. O decreto de dor vai se tornar em saúde. O decreto de tristeza vai se transformar em alegria. Porque Ele é o Deus que faz. Pai de amor, Pai de bondade, diante do Senhor nós estamos nesta hora. A Tua palavra nós ouvimos, foi ministrada aos nossos corações, e nós tomamos posse da Tua palavra nesta hora, e declaramos ao Senhor que nós cremos na Tua palavra, e a ela nós nos rendemos, de sorte que nós queremos nesta noite reafirmar ao Senhor que a nossa mente ela é Tua, que o nosso coração ele é Teu, que a nossa vida pertence ao Senhor.
nossos planos pertencem a Ti. Nós não queremos viver a nossa vontade, nós queremos viver a Tua vontade. E por isso nós viemos aqui esta noite, ó Deus, para que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas. Eu sei que a Tua palavra, ela não voltará vazia, pelo contrário, ela vai trazer efeitos sobre as nossas vidas, e ela vai transformar as nossas vidas, porque nós não seremos somente ouvintes dela, pelo contrário, nós iremos sair daqui esta noite para praticá-la, ó Deus. Portanto, ó Deus, nos ajuda a aumentar o nosso desejo de orar, ó Deus. Como foi dito aqui esta noite, a primeira atitude de Neemias foi orar ao Senhor diante das necessidades. É isso que nós queremos fazer, é isso que nós reafirmamos ao Senhor esta noite, que nós iremos ser homens e mulheres de oração. E oração quer dizer dependentes do Senhor, ó Pai. Buscar ao Senhor em primeiro lugar em todas as coisas. Tua palavra diz que quando nós buscarmos a Tua face, nós iremos o encontrar. Contempla, Senhor, cada pessoa dessa que está aqui esta noite, a começar pelo Teu Filho que vos fala nesta hora, a começar pelo pregador da Tua palavra esta noite, a começar por cada um desses que tomaram a atitude de vir aqui à frente, mas tantos outros que estão, ó Deus, ao seu lugar, mas no seu coração também Ele está dizendo: ó Deus, ouve a minha oração e traz transformação para a minha vida. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe de cada necessidade aqui. E eu quero te pedir nesta hora, Senhor, vai contemplando, vai restaurando, vai mudando, ó Deus, cada um na sua necessidade, e eles possam ver a Tua boa mão operando o milagre, porque o milagre não pode ser feito pela mão do homem, é pelo Teu poder, e nós atribuímos ao Senhor, ó Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a exaltação, pelos milagres que o Senhor já começou a fazer aqui esta noite, e pelos olhos da fé, nós já declaramos, ó Deus, que testemunhos serão contados, pelaquilo que o Senhor já começou a fazer, ó Deus, e vidas serão edificadas, pelos testemunhos contados daquilo que o Senhor fez. Portanto, Senhor, continua a operar o Teu milagre. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá mais uma semana, Senhor. E eu creio que esta semana será uma semana abençoada. Eu creio que esta semana será uma semana aonde nós iremos experimentar o Teu sobrenatural. Coisas irão acontecer, vindas do Senhor. Ó Pai, faz isto para a glória do Teu nome. Faz isto para o louvor do Teu nome. Porque Tu continuas sendo Deus. Tu és o alfa e o ômega, Tu és o princípio, Tu és o fim, então também Tu és o Deus de agora, Tu és o Deus presente, e o Senhor se faz presente aqui neste lugar, esta noite, e nós glorificamos ao Teu nome, e te dizemos muito obrigado ao Senhor, por todas as coisas. Continua conosco. Nós te oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, queridos? Você pode dizer comigo assim: Deus está comigo. Deus continua fazendo milagres. Deus irá conduzir a minha vida. E eu continuarei vivendo a vontade de Deus. Eu quero finalizar esta noite cantando
E eu queria convidar o Ministério de Louvor. Nós iremos louvar ao Senhor o hino do cantor cristão 108. Tem o hino do cantor cristão 108. Ele reflete justamente uma esperança. Neemias, ele queria e estava diante de uma dificuldade, e o Senhor usou a sua vida e ele começou a ver uma esperança para a restauração de os muros. E nós temos a esperança da vinda do nosso Jesus. Jesus vai voltar. E nós temos a esperança de se encontrar com Ele, em nome dEle para todo sempre. A trombeta vai tocar, irmãos, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Queria convidar a Ilka também, nos ajude aqui nesta hora, em nome de Jesus. Quando Cristo, sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos gemidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, tão glorioso dia quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgidos os saudarem no porvir e fizessem então chamada lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, chamada lá estarei. Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada lá estarei. Se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada lá estarei. Aleluia! Essa é a vontade de Deus. Quando se fizer chamada, você está lá para morar com Ele toda a eternidade. Amém, queridos? Quantos vão estar lá? Diga aleluia. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos dá esperança de quando se fizer a chamada, nós dizermos: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor dizer: vinde bendito de meu Pai. E isto irá acontecer, Senhor, porque nos dias que nós estamos passando aqui nesta terra, nós iremos viver a Tua vontade. Nós iremos viver segundo a Tua vontade. Portanto, nos ensina a cada manhã a Tua vontade para cada dia. E nos dá coragem, entendimento, força, para que nós possamos vivê-la, ó Deus, dia após dia.
Agora leva-nos em paz para os nossos lares. Nos livra do homem sanguinário e roubador no meio do caminho. Nos livra de todo acidente. Nos faz chegar em casa em paz e encontrar a nossa família em paz. Nós te oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, de agora e para todo sempre. A igreja diz: podeis assentar aí com as orações silenciosas. Nós estamos despedidos esta noite em nome de Jesus.